Oi, minha gente. Tudo bem? Ah, peraí. Vai ficar tímido. Vamos passar ali. Oi, minha gente. E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje estou com a presença ilustre de mais um integrante deste canal. Afinal de contas, como eu disse, tem 4 realidades aqui. A mulher que está tentando se recolocar no mercado, mãe, profissional, pau pra toda obra. O papai, o homem, que está em processo de transição de carreira. Olá. Logo mais a gente traz as meninas, que é uma adolescente quase adulta, da toda a vida de um adolescente na Europa. Como entrar na faculdade lá. Exatamente. E a criança, que é a fase de adaptação escolar, aquela coisa, ela vai, por mais que seja português, é o português de Portugal, então ela vai ter que aprender a lidar com a diferença, né? Vocabulário, digamos assim. A parte boa é que ela ainda não passou pela 5ª série para poder aguentar algumas coisas que a gente vai ter que aguentar, né? A gente veio aqui gravar para vocês sobre o porquê que nós resolvemos emigrar, o porquê que nós escolhemos Portugal, como é que foi para chegar até aqui nessa... A decisão, eu até coloquei lá um vídeo no Instagram, mas hoje a gente quer falar do porquê. Quer começar? Ah, acho que a gente pode falar juntos, né? Mas acho que o primeiro motivo que eu acho que vem à cabeça do porquê que a gente decidiu Portugal foi a segurança. Na verdade, a gente tem um propósito nisso tudo, né? E quando você está diante do seu propósito, é difícil você abrir mão. Então, o nosso propósito hoje, segurança. Sim. Nós moramos em Jundiaí, é uma cidade mais segura, mas ainda assim é aquela falsa segurança, né? A gente sabe que é possível. Mas, voltando lá atrás, a gente pensou primeiro em sair de São Paulo, porque a gente gostava de andar de bicicleta e tudo mais, e era muito difícil, assim, a gente tinha muito medo, eu tinha muito medo a Thalita, eu queria sair sozinha. Eu até saí sozinha, ele ficou super bravo uma vez. Era muito difícil. Então a gente acabava vivendo trancado naquela bolha, que era um apartamento. E chegou uma hora que a gente falou, meu, a gente precisa mudar, precisa fazer alguma coisa diferente. E aí a gente decidiu se mudar, né? E aí veio algumas opções. Na verdade, esse era o momento que a gente queria ir para Portugal. Isso foi em 2019. E aí, vamos para Portugal, fui atrás dos meus documentos, e aí entra mais um motivo do porquê. Eu sou portuguesa. Meu pai é português. Em 2019 fiz todo o processo para tirar a minha nacionalidade. Tirei a minha nacionalidade, tirei todos os documentos. Hoje a gente já tem os documentos portugueses, o nosso casamento já está transcrito, então até pegando um gancho e explicando por que é o país Portugal. Porque a gente vai viver legalmente. Né? A gente não iria para nenhum país para viver ilegal. O nosso combinado é que a gente possa entrar e sair na hora que for. Se a gente precisar vir para o Brasil num momento de urgência, a gente tem que ter essa legalidade, né? A gente tem que ter essa opção. E Portugal era o país que nos dava isso. Além disso, também tem a questão para as meninas que é a barreira linguística. Né? Exatamente. Então é mais fácil a adaptação para elas nesse momento de transição. Isso. Então, por eu ser cidadã, eu poderia morar em outro país da União Europeia, por exemplo, Espanha, Alemanha. A Alemanha é um baita de um país com salários altos, muito melhores do que de Portugal, enfim. Mas não é. A gente achou que ia ser uma transição muito grande para mim, para as crianças, para todo mundo. Né? Então, não para as crianças. Deixa a Giovana ver uma coisa dessa. Ela ainda é uma criança, meu bebê. Ela sempre vai ser nossa criança. Escolheu Portugal por isso, por eu ter toda a documentação. Nosso casamento está já transcrito em Portugal, o Alex pode viver lá legalmente, a Sofia, obviamente, vive legalmente, e a Giovana, que é filha do Alex, do primeiro casamento. É minha filha também de criação, mas legalmente é filha do Alex. Giovana também pode viver legalmente, por ela ter 18 anos, ela pode ir com a gente, estudar, trabalhar, porque ela vai entrar como se fosse minha filha. Então, esse foi um dos motivos por que Portugal. Thalita, mas Portugal, que tá não sei o quê, que tem um monte de brasileiro voltando, porque tem xenofobia. A gente vai fazer um vídeo falando sobre o nosso ponto de vista sobre isso, sobre xenofobia, as pessoas voltarem, nananana, mas foi Portugal por esse motivo. Esse é o principal, né, talvez, mas não é o único. Acho que além da segurança, a gente pensou também na educação das meninas. A possibilidade da Sofia ter toda a vida dela de educação lá na Europa
Isso é um peso muito grande. Uhum. A Giovana, ela sempre quis muito fazer intercâmbio, estudar fora, esse sempre foi um sonho dela, acho que desde os 14 anos, 15 anos. Uhum. E a gente não pôde fazer, não tem condições ou formas de fazer naquele momento, e ela quer muito fazer faculdade lá fora, e isso, assim, pra gente é muito bom, pensar nessa possibilidade dela poder se formar e fazer a faculdade, viver o que ela quer viver em relação à faculdade lá na Europa. Inclusive, a gente vai morar bem perto da faculdade que ela quer fazer. Então, meu, isso acho que é o segundo ponto que tem um peso muito grande também. Nessa questão da gente, do motivo da gente estar indo Isso. embora e indo para Portugal. Então, como eu disse, a gente tem um propósito. Qual que é o principal propósito? Segurança e educação. Esses são os nossos propósitos. Ah, mas vocês não têm isso no Brasil? Segurança não, gente. Sinto muito. A gente mora em Jundiaí, que é uma cidade relativamente grande, assim, comparada às cidades do interior de São Paulo. Mas mesmo assim, tem violência, tem tudo. E outra coisa, as nossas filhas vão crescer, elas vão querer ir para a grande cidade, não tem jeito. Não tem como. Lá a vida acontece e a nossa família toda tá lá, então elas vão querer ir para lá. E eu vou ficar louca quando a Giovana ou a Sofia falar, vou para uma balada à noite. Ah, Thalita, você quer criá-las numa bolha? Não quero, mas eu também não quero ter o medo delas tomarem um tiro ou acontecer qualquer coisa pior com as duas. Não dá. E o fato de não querer viver numa bolha é o motivo da gente estar indo embora. Uhum. Porque a gente poderia muito bem viver num condomínio, como a gente vivia, com segurança, com lazer, mas era uma bolha. E eu não quero isso. Eu quero que as meninas tenham experiências de vida. Eu quero que elas olhem o mundo e falem, caraca, isso aqui é o meu quintal. Porque a gente está falando sobre nós, né? Esse é o nosso ponto de vista. É o nosso ponto de não vista. É sobre o ponto de vista de outras pessoas. Exatamente. Então, pra gente, se a gente tem essa possibilidade, se eu tenho nacionalidade, se eu posso viver em outro país, se eu posso promover isso pra minha família, por que não fazer? Exato. Por que não? Porque eu vou viver com e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse levado? E se eu tivesse arriscado? Né? Viver com essa e se... Não dá. E tem aquela questão, né? Por exemplo, eu já estou numa idade que eu não tenho muito tempo para ficar arriscando. Então, esse era o momento. Tinha que ser agora. Perdemos muito tempo de pensar, puta, isso, vamos. Só que agora a gente falou, meu, tem que ir, tem que ser agora. Se não for agora, não sei se eu vou querer ir mais pra frente, vou ter gás, vou ter, sabe, vontade de arriscar. Porque a gente sabe o quanto a gente vai arriscar, principalmente eu e a Thalita, o quanto a gente vai ter que ralar. Isso é muito claro, mas é o tipo de coisa que não nos assusta, nunca nos assustou. Então, pensar nas possibilidades, principalmente para as meninas, dá um gás muito maior do que as dificuldades que a gente pode passar. Então, porque a gente sabe que vai ser vai. casca de ferida. Nunca foi fácil. É só mais um capítulo. É que as pessoas têm uma falsa ilusão de... Eu sempre gostei muito de rede social e eu acabei sempre expondo a minha vida nas redes sociais. Nunca ganhei nada com isso, mas sempre acabei expondo, desde quando eu era tentante. Até porque esse canal foi criado quando eu era tentante. Eu tentava engravidar e eu gravava vídeo e tal. Deixei só 2 vídeos aí, que são os principais vídeos, enfim. Eu sempre gostei de expor. Então as pessoas têm uma falsa sensação de que a nossa vida é muito boa, que a nossa vida é muito da hora aqui no Brasil. Não vamos negar. É uma vida acima da média. Sim, mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. São coisas diferentes. A gente sempre abriu mão de muitas coisas. Por exemplo, para vir para Jundiaí, a gente queria ter mais segurança do que lá em São Paulo. Lá em São Paulo já tinha sido assaltada, eu acho que umas 5 vezes. A última vez eles quebraram o vidro do carro no meio do trânsito, levaram bolsa, levaram tudo. Não dava mais para viver assim. Então a gente queria sair dessa insegurança. Viemos para Jundiaí. Nós abrimos mão do quê? A Giovana estudava em escola particular. Nós abrimos mão, a Giovana e a Sofia, em escola particular. Nós abrimos mão de escola particular para as duas, porque não dá para pagar a escola particular para as duas aqui em Jundiaí. Sim. Porque em Jundiaí tem uma coisa, é muito gostoso viver aqui. Das melhores cidades para se viver, é a segunda cidade, né, do país para se viver. Mas tem um custo para isso. Mas o custo de vida aqui é elevadíssimo e o salário não acompanha. E a gente está indo para fazer dar certo. Então, para fazer dar certo, você tem que fazer o que for preciso. No começo da nossa decisão, a gente queria pegar todas as nossas coisas e deixar guardado num cômodo na casa da minha cunhada. Mas isso seria um gatilho na hora que desse uma merda lá, porque vai dar merda, gente. Não tem como. A vida ela é uma montanha-russa. Se a vida fosse contínua assim, ia ser muito bobo.
né? A dificuldade de se adaptar, Sim, a saudade. é ver alguém falando do nosso país e doer, sabe? É querer ver, é querer estar na festinha dos primos, sabe? É querer falar assim, puxa, hoje eu queria tomar um café da tarde. Então, nesse momento, nesses perrengues, assim, ou se não falar assim, puta, eu nunca trabalhei de final de semana. Nunca trabalhei de final de semana. E falar, vou ter que trabalhar os finais de semana. E aí cansar e falar, nossa, eu não era assim no Brasil, aqui é. Então, nesse momento, seria um Isso- gatilho ter as nossas coisas aqui e falar, bora voltar? Bora voltar para nossa vida? Aham. E aí a gente resolveu que não. Então, já que é para ir, nós estamos indo mesmo. Se não der certo em Portugal, vai ter que dar certo em outro lugar. Vendemos tudo Até porque a gente precisa levantar dinheiro. para né? levantar Porque- dinheiro, para ter uma reserva financeira boa, Sim. porque esse é um ponto. Depois a gente vai gravar um vídeo sobre planejamento financeiro. Sim, nós somos 4 pessoas, né? A gente está indo com uma criança, inclusive, que não pode trabalhar. A nossa mais velha, ela vai viver a vidinha dela, ela vai ter o dinheiro dela, o trabalho dela, né? Ela vai conseguir se sustentar. Mas a gente tem uma criança, então a gente não pode ir com um mochilão nas costas e falar, pô, tamo indo, viva! Não é assim. Que mais? Nossa, a gente já falou tanta coisa que eu já me perdi, eu não sei agora aqui. Assim, os motivos são esses, os motivos, então, o primeiro ponto é a segurança, a gente pensou muito em ir lá, inclusive a gente foi viajar para lá em setembro, Isso. então nós conhecemos e a Thalita estava muito, não sei se eu vou. Na verdade foi assim, em 2023, no começo, nós resolvemos vender a casa do condomínio, que não era o nosso lugar lá, não era o nosso lar, não vou entrar em méritos aqui, mas não era o nosso lar. Vamos vender, vamos. E agora? O que a gente vai fazer? Um olhou pro outro e falou, é o nosso momento de migrar, é agora, Thalita, é agora, vamos. E aí, na hora eu falei, vamos. Só que aí, foi passando, eu falei, não vou. Não quero. Esse passando foi uma semana. Não quero mais. Aí eu olhava pra ele todos os dias chorando. Não quero imigrar, não quero, eu quero comprar uma casa aqui. Nisso a gente tinha alugado um apartamento, a gente vendeu a nossa casa, foi pra um apartamento e lá a gente ficou pensando e tentando chegar numa conclusão. Vamos, não vamos. E aí aí um dia ele falou: "Meu, eu tô ficando louco com essa sua indecisão. Numa semana você quer muito ir, na outra semana você não quer ir mais. E aí?" E aí ele falou assim: "Vamos fazer o seguinte? Vamos pro país, a gente nunca tinha ido para Portugal. Vamos lá, vamos conhecer o país? Vamos só nós dois. Se a gente sentir felicidade no coração, é lá que a gente vai morar." E fomos viajar e conhecemos Portugal de ponta a ponta. Obviamente, os principais pontos e algumas coisas que a gente queria conhecer, por exemplo, é a cidade que nós vamos morar. Não vou falar ainda para criar um suspense para o próximo vídeo, mas nós fomos na cidade que a gente queria morar, para conhecer. Inclusive, foi até legal isso, porque nós ficamos num lugar péssimo. Péssimo. E aí, no nosso processo Não, de... ficamos em lugares muito bons e Mas na legais. cidade que a gente queria morar, o lugar foi muito ruim. A rua. Foi muito zoado. E aí a gente falou, não vamos morar nessa cidade. Não vamos. Só que a cidade é uma cidade muito legal. A gente é que teve a infelicidade de escolher um lugar para ficar ruim. E isso foi muito bom, porque no nosso processo de arrendamento, que lá o aluguel eles chamam arrendamento, alugar a casa e tal. O nosso processo de alugar uma casa lá, eles vieram com uma casa exatamente no lugar que a gente ficou, detestou. Não quero. A casa era muito legal, o apartamento era lindo. Não quero. Aí eu não quero. E aí, lá no meio dessa viagem, no meio dessa tudo, conhecendo tal Portugal, eu recebi. Tem quem acredite, tem quem não acredite. Mas no dia do meu aniversário eu recebi a confirmação de Deus. Uma andorinha. Eu estava conversando com Deus, admirada da beleza, da natureza do lugar, assim, era incrível. E uma andorinha veio, caiu na varanda e ficou tentando voar. Meu, a andorinha é muito rápida. E eu consegui ir lá pegar a andorinha com as mãos. Eu abri as mãos, a andorinha voou. Se isso não é uma confirmação do que a gente estava pedindo para Deus, eu não sei o que é. Sim. Dali a gente voltou decidido. É Portugal, é o nosso lar. Vamos nos organizar, vamos começar o nosso processo todo. E quando eu digo começar o processo, documentação a gente já tinha, já estava rolando. É começar o processo de mudança. A sua documentação estava ok, Uhum. a minha cidadania está em processo também, a gente está aguardando sair a minha cidadania. Então era só realmente ela decidir, ela falar assim. E E aí? logo quem manda, né? A gente sabe quem é que manda. Então a gente ficou esperando esse processo dela. E aí, assim que ela decidiu,
aí mudou tudo. Aí a gente tomou a decisão Uhum. e falou, meu, vamos. A gente tomou a decisão no coração mesmo, sabe? E aí a gente começou a ir falando com as pessoas que eram mais importantes pra gente, os nossos pais, a nossa família, alguns amigos, no nosso trabalho, né? Nosso trabalho a gente deixou bem por fim. Uma formiga. Quase ela me mordeu. Quase. Meu Deus do céu. Uma formiguinha de açúcar, sabe? Era uma vermelha É. desse tamanho. Mais pra frente, mas isso depois a gente também conta pra vocês como é que foi, com cada reação, como é que foi com meus pais, como é que foi com os pais dele, como é que foi com os nossos amigos, com a mãe da nossa filha, né, da Giovana. Então, deixa aí pros próximos Sim. assuntos. A preparação que eu tive da minha parte, como eu pensei em migração de carreira, o que eu fiz, como eu comecei a Isso é um vídeo específico. como eu comecei a estudar sobre o assunto, a influência que alguns amigos tiveram sobre isso, então tem bastante coisa, tem bastante coisa. Tem bastante coisa pra acontecer nesse canal, tem bastante coisa pra gente falar. Eu espero muito que vocês nos acompanhem, compartilhem com quem tá aí pensando, tem aquele desejinho no coração, sabe? Compartilha, fala da gente. Como eu disse lá no meu vídeo que eu contei que a gente ia migrar, eu quero viver de redes sociais, gente. Ajuda. Se tiver dúvida, pergunta, que a Thalita responde. Eu porque respondo, dificilmente Deixa aí nos eu comentários. aparecerei, porque Uhum. não é o que eu gosto, e eu gosto mais de estar por trás do negócio É. fazendo acontecer, mas a Thalita vai estar aqui. Deixa nos comentários. A Sofia adora ver os nossos vídeos. Ela assiste os meus vídeos antigos e ela fala: ai, mamãe, volta a gravar no YouTube. Então deixa nos comentários, ajuda essa mãe, ajuda essa família que tá recomeçando a vida. Gente, nós estamos recomeçando a nossa vida no auge dos nossos 40 anos. E o nosso motivo, o nosso propósito é esse: segurança e educação. Porque aqui no Brasil, E permitir que as meninas, infelizmente, não tem. eu acho que o principal também é permitir que as meninas tenham uma vida muito legal. A gente não tá falando de dinheiro, tá? Mas de vivência. Elas poderem experimentar coisas que a gente não conseguiu experimentar, principalmente. Que elas consigam ver coisas que não tinham condições da gente fazer, ou a gente não tinha medo de fazer. O nosso papel aqui alguns amigos meus falam muito isso, né? O nosso papel é fazer com que nossos filhos sejam pessoas melhores. É o que a gente está tentando. Corajosas no mundo, sabe? Mas que nisso não custe a vida delas. Exato. Mais mulheres corajosas, mais mulheres alcançando coisas boas e legais e o espaço que elas merecem. É isso. A gente sempre pensou muito e agora é de realizar. Então é hora de arriscar, é hora de tentar. E eu estou muito confiante, muito mesmo. É isso, meu amor. Vamos lá. Para a próxima. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Nos ajudem. Se tiver dúvida, pergunta, entre em contato, que a gente responde. Beijo, gente. Tchau, tchau.